A graça e a paz, amados, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Cristo Jesus. De hoje até domingo, ou seja, de domingo a domingo, eu quero compartilhar com você porções da Palavra de Deus que diz respeito a um assunto muito importante em que nós estamos vivendo. O mundo todo está comemorando a Semana da Páscoa, também conhecida como a Semana Santa ou Semana da Paixão. E nós precisamos dar uma importância muito grande para a Páscoa nesse tempo em que nós estamos vivendo. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Em toda a história da humanidade, após a morte de Jesus, nunca tivemos uma oportunidade como essa que nós estamos tendo, de celebrar a Páscoa. E se nós voltarmos para a Palavra de Deus, nós vamos ver que este ano de 2020, a Páscoa que nós vamos celebrar biblicamente, ela se aproxima e muito com a Páscoa celebrada pelo povo judeu na ocasião da saída do Egito, da libertação do Egito. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. E nós precisamos ficar atentos, buscar em Deus o que Ele quer nos ensinar nesses dias com esta Páscoa. Tem a Páscoa judaica e tem a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, ela teve origem na libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Você sabe muito bem que o povo foi escravo, foi oprimido por um período aproximadamente de 430 anos, e o povo trabalhava dia e noite, o povo não tinha liberdade, o povo era massacrado, mas o povo resolveu clamar por libertação. O povo resolveu orar. E Deus, então, a palavra dele nos diz isso, resolveu atender o clamor do seu povo. Levanta Moisés, para que Moisés fosse o porta-voz, para que o Moisés fosse o libertador, para que o povo, então, fosse livre da escravidão do Egito. Então, até hoje, os judeus celebram a Páscoa com esta visão, com esse sentido. Eles estão celebrando, eles estão agradecendo a Deus por ter libertado o povo judeu das garras de Faraó, da escravidão do Egito. Esta é a Páscoa judaica, onde Deus disse: Moisés, você vai falar para toda a terra do Egito que à meia-noite eu enviarei o anjo da morte. Chegou o dia. E você fala para os judeus o seguinte, que eles vão matar um cordeiro de um ano, sem mácula, sem defeito algum. E eles vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir os umbrais das suas casas, das portas de suas casas. E à meia-noite eu irei ordenar para que o anjo da morte passe. Então toda casa que estiver a marca do sangue do cordeiro,
o anjo da morte vai poupar o primogênito, o primeiro filho da morte. Mas cuja casa não estiver marcada com o sangue do cordeiro, o primogênito morrerá. Então, Moisés, você fala para o povo judeu reunir as suas famílias, cada um entra na sua casa, pegue o sangue do cordeiro, marque os umbrais das portas, pegue a carne do cordeiro, se alimente com ervas amargas e fiquem preparados, porque eu resolvi libertá-los. Preste bem atenção na importância do sangue do cordeiro. E de fato isso aconteceu. O anjo da morte passou e cuja casa estava marcada pelo sangue do cordeiro, todos foram poupados. Mas quando chegaram na casa dos egípcios, não tinha a marca do sangue do cordeiro. Então foram exterminados todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. Faraó então resolve, comovido com a perda do seu filho, ele resolve libertar o povo para que fosse adorar ao Senhor, para que cumprisse o propósito de Deus. Então esta é a Páscoa judaica. Mas interessante, amados, é que naquela noite, a mesma noite que foi de morte para os egípcios, foi uma noite de vida, de libertação para aqueles que creram na palavra de Deus. Como isso é gostoso, como é bom estar fundamentado, estar centrado na palavra de Deus. Como é bom acreditar na palavra do Criador. O que fez a diferença entre aqueles dois povos foi o sangue do Cordeiro. Deus está dizendo para mim e para você, o que vai fazer a diferença entre nós que cremos e aqueles que não creem é o sangue do Cordeiro aspergido sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para você que você e toda a sua casa está protegido, está guardado, está debaixo do sangue do Cordeiro e nada vai lhe acontecer. Porque você está debaixo da bênção, você está debaixo de um princípio estabelecido por Deus. Então nós precisamos, amados, buscar para ver o que Deus quer nos ensinar nesses dias. Nós estamos tendo essa bela oportunidade de celebrar a ceia do Senhor dentro da nossa casa, com a nossa família. Mas não é apenas estar dentro de casa com a família, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar de Deus o que Ele quer nos ensinar para esse tempo. Mas voltando lá para aquela noite de libertação do povo judeu do Egito, a mesma noite, aquela noite em que o anjo da morte passou por todo o Egito. Para o Egito foi uma noite de sentença, foi uma noite de juízo, mas para o povo judeu foi uma noite de salvação, foi uma noite de libertação. Eu quero falar outra vez para você que o que fez a diferença foi o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais das portas. E aquele sangue daquele cordeiro animal, ele já apontava para o sangue de Jesus Cristo como nosso cordeiro pascual, como o sangue do cordeiro que nos dá vida e vida em abundância. Então, nós precisamos separar o que é a Páscoa judaica.
A Páscoa judaica, ela é celebrada pelos judeus, né, em alusão à libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Mas a Páscoa cristã, a nossa Páscoa, a Páscoa bíblica, ela precisa ser celebrada, porque agora não é mais o cordeiro animal, mas é o cordeiro Jesus Cristo que foi imolado lá na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Aleluia! É esse Jesus que nós servimos. Ele é o nosso cordeiro pascual. Ele se permitiu ser imolado. Ele se permitiu ser dilacerado para dar a salvação a mim e a você. Então vamos buscar de Deus a revelação. Vamos ver o que Deus tem para nós nesses últimos dias. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, que nenhuma outra geração teve, de celebrar a Páscoa do Senhor em família, dentro dos nossos lares. Então aproveite essa semana. Clame pelo sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, da sua família, e praga alguma chegará à sua tenda. Tenha certeza que o que vai te libertar é o compromisso, é a aliança, é o sangue do Cordeiro aspergido sobre a sua vida. Então, trazendo agora para a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, nós celebramos porque nós entendemos que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o Filho primogênito. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo dar a sua própria vida por resgate de muitos. Então, esta é a Páscoa cristã, é a Páscoa bíblica que os judeus não celebram porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles acreditam em Messias como um profeta, em Jesus como um profeta, mas não como Messias. Os judeus, eles estão orando mais do que nunca pela vinda do Messias. E nós estamos orando mais do que nunca, ou devemos orar, pela segunda volta de Jesus. Aleluia. Você está me entendendo? Então eles estão esperando Jesus pela primeira vez. Nós estamos esperando pela segunda vez, porque nós já o conhecemos como o nosso Salvador. Aleluia. É este sangue do Cordeiro que está nesse exato momento aspergido sobre a sua vida. E você tem a salvação garantida. Então esta é a Páscoa cristã. E veja bem o que João Batista ele está nos dizendo a respeito de Jesus como o Cordeiro Pascual, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero ler para você, para que você esteja fundamentado na palavra do Senhor. Amém? João capítulo 1, versículo 29, olha o que João Batista está falando a respeito de Jesus como Cordeiro Pascual. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro que vai nos salvar, é esse Cordeiro que vai nos libertar deste mundo pecaminoso. Aleluia. E Ele está voltando. Ele está prestes para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. É esta Páscoa que nós devemos celebrar. O Cordeiro já foi imolado, o sangue dele já está aspergido sobre a minha vida. Eu preciso estar preparado, porque a qualquer momento ele vai vir como juízo para uns, mas ele vai vir como libertador, ele vai vir como salvador para mim. Aleluia. Este é o Jesus em quem nós cremos. Então esta é uma afirmação de João Batista, quando ele veio para preparar
o caminho do Senhor. Mas nós vamos um pouco mais adiante, o próprio Jesus nos traz também esta confirmação. Olha o que Jesus está dizendo para nós no João capítulo 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está nos dizendo, amados, que Ele não é atalho, que Ele é o caminho. Quer ter a salvação? Obrigatoriamente você tem que trilhar esse caminho. Jesus Cristo, porque fora dele não há salvação. A salvação nós encontramos somente em Jesus. Amém? E finalizando essa introdução, Apocalipse capítulo 3, o apóstolo João, ele está também nos revelando esta verdade. Olha o que João está dizendo a respeito de Jesus como Cordeiro. O Jesus que João Batista anunciara, o Jesus que foi imolado como Cordeiro e que se permitiu ter o sangue aspergido para nos dar a salvação, o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, o Jesus que está à direita do Pai e o Jesus que disse para nós: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vos buscar. E olha o que ele está dizendo a respeito da sua volta. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Olha o que Jesus está dizendo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Então eu quero convidar você para que juntos possamos meditar nesta semana sobre a Páscoa. Nós vamos ver o que aconteceu e o que, na última semana de Jesus aqui na terra, em cada dia. Então amanhã, permitindo o Senhor, eu vou soltar uma outra porção da palavra para ver o que aconteceu com Jesus no domingo. Então nós vamos ver de domingo a domingo. E no próximo vídeo você vai ver o que aconteceu com Jesus no dia de domingo, que antecedeu a sua ressurreição, a sua aparição. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém.